Olá, pessoal. Pessoal, então hoje é a nossa última aula, é a nossa aula de revisão. Logo, logo vocês estarão fazendo o provão. Alguns vão precisar fazer simulado, certo? Então eu precisaria que vocês prestassem toda a atenção do mundo na nossa matéria de hoje. E para isso eu queria que vocês já começassem abrindo os livros de espanhol de vocês na página 60, certo? Então, abram o livro de espanhol de vocês na página 60. Na página 60, nós vamos ter as conjunções, certo? As conjunções. Pessoal, existem vários tipos de conjunções em espanhol, certo? Existem vários tipos de conjunções em espanhol. As conjunções, pessoal, elas são palavras que unem dois termos de uma mesma oração ou duas orações, certo? Então, em espanhol, nós vamos ter as conjunções coordenadas ou coordinantes e vamos ter as conjunções subordinadas, certo? São os dois tipos de conjunção que nós temos. As conjunções coordenadas ou coordinantes e as conjunções subordinadas ou subordinantes, certo? Primeira coisa que nós vamos ter que levar em consideração. Cada um desses tipos de conjunção, tem vários pontos dentro deles, certo? Vários tipos dentro deles. Por exemplo, nas conjunções coordenadas ou coordinantes, nós vamos ter os seguintes tipos de conjunção. Vamos ter as copulativas, vamos ter as distributivas, vamos ter as adversativas e vamos ter as disjuntivas. Certo? São os 4 tipos de conjunção que eu vou encontrar no grupo das coordinantes. No grupo das subordinantes ou subordinadas, nós vamos ter as casuales, vamos ter as comparativas, vamos ter as condicionales, vamos ter as finales, as consecutivas, as temporales e as concessivas. Certo? As concessivas. Vamos agora ver cada uma delas, pessoal, certo? Vamos ver cada uma delas. Então, no grupo das coordinantes, nós vamos ver as copulativas, que são o Y, o E e o NI. Certo? Por que são copulativas, pessoal? São copulativas porque unem termos ou orações que expressam ideias similares, certo? Que expressam ideias similares, ideias iguais, ou seja, expressam adição, certo? Então, as copulativas expressam adição. E são essas 3 aqui que nós vamos usar. Vamos ver um exemplo de cada uma delas? Por exemplo, ni rojo ni morado.
Ni rojo, ni morado. Prefiro verde. Nem vermelho, nem roxo. Prefiro verde. Vejam aí que a gente usou o ni. Por quê? Porque está expressando uma ideia igual. Que nem o vermelho, nem o roxo. Certo? Então, copulativo porque dá a ideia de adição. Pão e leite. Que em português seria pão e leite. Certo? Só que vejam, aqui eu estou com a copulativa Y. Se eu tiver... se eu tivesse, por exemplo, fácil e interessante. Vejam que eu troquei o Y por E. Por quê? Porque quando a palavra começa com HI ou I, ao invés de Y, eu uso E. Certo? Então, essas são as copulativas. Eu tenho também as distributivas. Certo? Já está na página 61. Quais são as distributivas? Já, bien, hora, tan pronto, 3 pontinhos. Bom. Pessoal, vocês perceberam que nessas aí eu tenho 3 pontinhos? Vou explicar para vocês agora por que esses 3 pontinhos. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que é que são chamadas de distributivas? Por que é que são chamadas de distributivas? Porque, pessoal, elas unem termos ou orações que expressam diferenças lógicas. O que seria uma diferença lógica? Por exemplo, uma diferença de tempo, uma diferença de espaço, uma diferença de qualquer outro tipo, certo? Uma diferença de qualquer outro tipo. Então, por exemplo, eu tenho bien para mim, bien para tu, hermano. Vejam aqui, ó, pessoal, onde eu vou rabiscar aqui, ó. Estão vendo aqui que tem 3 pontinhos entre o bien e o bien? É isso aqui, ó. Bien para mim, bien para tu. Certo? É uma distributiva. Ela une termos de diferença lógica, termos que têm diferença entre eles mesmos. Vou dar outro exemplo. Ora por uma coisa, ora por outra, ella llora. Ora por uma coisa, ora por outra, ela chora. Então, vejam, é ora, 3 pontinhos, ora, né? Ora por uma coisa, ora por outra, ela chora. Outro exemplo que eu poderia dar aqui. Já em trem, já em autobús, vamos a Paris. Já em trem, já em autobús, vamos a Paris. Seja em trem, seja em ônibus, vamos a Paris. Certo? Então, as distributivas, elas unem ideias, certo? Elas unem ideias que expressam diferenças lógicas. Seja diferença de espaço, seja diferença de tempo. A próxima que nós temos são as adversativas. Pessoal, como são muitas, eu sugiro a vocês que vocês revisem elas, certo? Vocês revisem as adversativas, porque elas são muitas, tá ok? Então, não tem como a gente dar exemplo de todas. Mas aí vamos ver o que são as adversativas, pessoal. As adversativas, que é pero,
mas, aunque, sin embargo, no obstante, antes bien, por lo demás, sino, excepto e antes bien. Elas unem termos ou orações que são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. Eu digo assim, no quero ter, sino café. Não quero chá, mas café. Vejam que aqui eu tenho um adversativo, sino. Não quero chá, senão café. Ou seja, são duas ideias totalmente diferentes, são duas coisas totalmente diferentes, chá e café. Então, eu estou dizendo que eu não quero chá, eu quero café. Ou, por exemplo, saldré aunque llueva. Veja que temos aqui aunque, que significa ainda que. Essa frase ela diz o seguinte: sairei ainda que chova, certo? Então as adversativas elas passam essa ideia de negação, elas passam essa ideia de termos que se contrapõem, certo? Então as adversativas vocês vão ter que memorizar elas no dia da prova. Temos também, pessoal, as disjuntivas. As disjuntivas. Vou explicar para vocês o que são as disjuntivas. As disjuntivas, pessoal, elas são aquelas que unem termos ou orações que expressam ideias totalmente opostas. Ou seja, ideias que se excluem. Se as copulativas, elas davam ideia de adição, as disjuntivas, elas vão dar uma ideia de separação, separar mesmo, certo? Por exemplo, nós temos aí, as disjuntivas são as seguintes. O, o bien. Dá um exemplo aqui para vocês com cada uma delas. Lembrem, disjuntivas, ideias totalmente diferentes. Por exemplo, manzana ou plátano ou banana. Siete ou ocho. Café ou bien té. Vou grifar cada uma delas aqui, ó. O e o bien. No primeiro exemplo, manzana ou banana. Esse o, ele é o nosso ou do português. Ou. Maçã ou banana. Só que quando a palavra que vem depois dele começa com o ou com ho, eu vou substituir ele por u, que é o segundo caso aí, ó. Siete u ocho. 7 ou 8. E a próxima, café ou bien té. Café ou melhor, chá. Café ou melhor, chá. Então, pessoal, essas são as conjunções coordinantes. Elas são as copulativas. Quais são as copulativas? São aquelas que expressam a ideia de adição. É o i, e ni. Temos as distributivas, que são aquelas que expressam diferenças lógicas. Certo? Que são diferenças lógicas.
diferença de tempo, diferença de espaço. Temos as adversativas, que são aquelas que os termos se contrapõem, que não tem nada a ver um com o outro, que é pero, que significa porém, mas, que significa mas, aunque, ainda que, sin embargo, sem embargo, no obstante, não obstante, antes, antes, antes bien, antes bem, por lo demás, pelo demais, ademais, sino, senão, excepto, exceto, e antes bien, antes melhor, certo? E temos as disjuntivas. As disjuntivas, elas são o oposto das copulativas. As copulativas passam a ideia de adição, as disjuntivas passam a ideia de divisão mesmo, de coisas totalmente diferentes, totalmente opostas, certo? Esperem só um momentinho, vou mandar para vocês aí, já deve estar embaixo no grupo, o segundo link da segunda parte da nossa aula, certo? Para a gente ver as orações, as conjunções, perdão, subordinantes ou subordinadas, certo? Enquanto isso, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha já no exercício que a gente tem aí. Só dá uma olhada, não é para fazer agora não, pessoal. Só dá uma olhadinha como é que ele tá certo? E dá uma olhadinha e já vai entrando aí na segunda parte da nossa aula, para a gente continuar. Até já.